Pessoal, tudo bem? É isso aí, a gente vai para mais uma aula e aqui a gente vai estudar a epistemologia genética, a teoria do Piaget. Ok, vamos lá então, teoria de Piaget. A discussão que se tinha sobre o desenvolvimento humano vinha de uma base, aliás, podemos até dizer de duas bases, né? Do materialismo mecanicista e do idealismo. Que são teorias, o materialismo mecanicista, uma teoria desenvolvida por René Descartes, lá no final do século XVII, né, em que Descartes, filósofo, separava o homem em corpo e mente. Então nós temos para Descartes um corpo e nós temos uma psique separados. Tá? Platão também tinha essa ideia de que o homem é constituído de corpo e alma, e que havia essa separação também na constituição humana. E Piaget então vai encontrar uma terceira via, vamos dizer assim, para explicar o desenvolvimento humano. Para explicar o desenvolvimento humano. Então, para Piaget, o desenvolvimento humano pode ser explicado a partir de uma terceira via, que é a do interacionismo ou socio-interacionismo. Interacionismo ou algumas obras vão dizer socio-interacionismo, embora o socio-interacionismo seja uma palavra bem utilizada com o Vygotsky, mas interacionismo ou socio-interacionismo vai significar a mesma coisa para nós aqui. Um ponto importante é o seguinte: o modelo piagetiano vai se destacar no começo do século XX justamente pela sua questão metodológica. Tá? Trata-se de estudo científico, tratam-se de pesquisas muito bem realizadas. Óbvio que elas possuem um aspecto um pouco laboratorial, mas são estudos que são realizados sistematicamente a partir de observação. Então a análise científica, a metodologia científica, o rigor científico é bem considerado, por isso que nós falamos de epistemologia genética. Tá? Não se trata de nenhum tipo de estudo ou observação espontâneo, mas de estudos que foram realizados sistematicamente. Só lembrando um outro ponto que até aparece em provas de concurso. Piaget não teve o interesse, né? O interesse de Piaget durante as suas pesquisas não foi de formular uma teoria educacional. Tá? A ideia era estudar o comportamento humano, ver como o ser humano se desenvolve desde criança até a vida adulta, e não pensar em uma teoria que fosse uma teoria educacional, de natureza didática ou coisa assim. Para nós entendermos, para nós começarmos a entender Piaget, a gente tem que analisar o conceito de epigênese. Lembrando que aqui nessa aula a gente tem uma pegada mais da psicologia, né? Da relação entre psicologia e educação. E, obviamente, que estudar Piaget, estudar Vygotsky, estudar Vallon é fundamental para isso. Pessoal, então, epigênese, né? Vamos dar uma olhada aqui num conceito de epigênese. Então diz assim, Piaget: o conhecimento não procede nem da experiência única dos objetos, nem de uma programação inata pré-formada no sujeito. Então, por exemplo, o sujeito já nasceu preparado para aprender e ele vai aprender naturalmente. Sozinho ele vai desenvolvendo esse processo de aprendizagem que é natural, que está inato dentro dele. Não. Então vamos pensar da seguinte forma: o conhecimento vai surgir a partir do momento que o indivíduo tiver experiências com os objetos. Também não. Nenhum nem o outro isoladamente. Tá? Como que o conhecimento surge? Como que ele procede? De construções sucessivas com elaborações constantes de estruturas novas. Então eu sou uma pessoa, eu vivo uma experiência, um processo de interação com o objeto, aquilo provoca
a utilização de meus esquemas mentais, eu busco entender. A partir do momento que eu compreendo aquela situação, aquele processo, eu tenho uma nova estrutura, como se fosse uma nova pessoa, né? Uma nova estrutura, uma nova capacidade de pensar, de raciocinar. Então nós vamos saindo do pensamento mais primitivo para o pensamento mais lógico, né? Então esse processo em que o ser humano vai se constituindo, isso faz parte de para o Piaget, da evolução da filogenia humana. Tá? Nós estamos diante aqui então de um processo de evolução, anotem aí, tá? Da filogenia humana. É uma evolução da filogenia humana, ou seja, da constituição do homem. Nós temos então nesse processo uma origem que é biológica. Nós precisamos dessa origem biológica, o nosso corpo, o nosso sistema físico natural. Então nós temos uma origem biológica, a qual não traz consigo conhecimentos e estruturas inatas. Essa estrutura biológica, por exemplo, a atividade cerebral faz parte de uma estrutura biológica, a capacidade de pensar, a flexibilidade cerebral. Só que ela não traz de forma inata já processos de estruturação, de desenvolvimento. Então o que vai acontecer? Para que essa estrutura sofra o desenvolvimento, ela vai ter que ser ativada justamente por uma ação ou por uma interação, né, do nosso organismo com o meio físico e social. Então essa estrutura biológica é ativada por processos de interação do organismo com o meio físico e social. O que vamos aprender com isso, então? De que quando nascemos, no nascimento nós temos, vamos dizer assim, formas primitivas da mente ou estruturas primitivas. Tá? No nascimento, o que temos são formas primitivas da mente. Formas primitivas da mente, ok? E o que vai acontecer é o seguinte: conforme nos socializamos, nós vamos reorganizando essas formas, essas estruturas. Então, essas formas primitivas, conforme interagimos em sociedade, vamos aprendendo, elas vão sendo reorganizadas pela psique, mas uma psique agora socializada. Então, essas formas são reorganizadas pela psique socializada. Sem esse processo de interação com o meio físico, com o meio social, né, não há essa organização da psique humana. Vamos voltar para mim aqui. Então, o que nós temos é o seguinte: no processo de aprendizagem e de desenvolvimento, existe uma interdependência, tá? Esse processo de aprendizagem e desenvolvimento, de estruturação mental do indivíduo, nesse processo existe uma relação de interdependência. Essa interdependência ocorre entre o sujeito conhecedor, sujeito que conhece, e entre o objeto a ser conhecido. Durante a história do indivíduo, a história de vida de cada um, nós vamos sempre buscar, então, conhecer, nós sempre vamos buscar resolver, solucionar problemas. Esse processo é chamado de equilibração.
Tá? Então a gente começa a analisar aqui já o processo de equilibração. Durante o tempo todo, nós estamos diante de desafios, da necessidade de se conhecer o meio, os objetos que são nos apresentados. É óbvio que existe um problema. O problema é o seguinte: nós precisamos o tempo todo conhecer, mas o meio físico e o meio social nos traz problemas, nos traz dificuldades, obstáculos, que são desafios para justamente nós, diante desses desafios, nós precisamos estruturar e reestruturar nossa forma de pensar para conseguir compreender esses desafios, esses conflitos que são nos oferecidos. Então, para nós chegarmos nessa conclusão que eu acabei de falar, a gente tem que entender o conceito de equilibração. Então, vejamos mais uma vez um slide lá. Pode-se dizer que o sujeito epistêmico protagoniza o papel central do modelo piagetiano, pois a grande preocupação da teoria é desvendar os mecanismos processuais do pensamento, ou seja, como que o homem pensa, como ele aprende, né, como ele desenvolve seu pensamento, desde o início da sua vida até a idade adulta. Nesse sentido, a compreensão dos mecanismos de constituição do conhecimento na concepção de Piaget equivale à compreensão dos mecanismos envolvidos na formação do pensamento lógico. Ok? Então nós temos que buscar isso aqui, né? O homem vai tentar desenvolver isso, o pensamento lógico, vai tentar desenvolver o pensamento matemático. Como lembra Lamarck, a lógica representa para Piaget a forma final do equilíbrio das ações. Então, o pensamento lógico é aquele pensamento que o homem vai buscar. Ela é um sistema de operações, vejam, isto é, de ações que se tornaram reversíveis e passíveis de serem compostas entre si, que é justamente o que a gente vai estudar nas etapas de desenvolvimento depois. Então, a pessoa que tem uma mente bem estruturada, o que ela realiza com o seu pensamento? Operações mentais. Quando nós pensamos, pessoal, buscando soluções para um problema, buscando compreender alguma coisa, nós realizamos operações mentais. Só que quando a criança é muito pequena, ela não tem essa condição de realizar ainda operações mentais. Então ela vai sofrendo um processo de desenvolvimento dessas estruturas mentais para que ela possa alcançar esse nível de operações concretas e depois formais. Então o que o Piaget está querendo descobrir? Como os homens constroem o conhecimento. A gente pode até trazer como sinônimo dessa frase, né, dessa pergunta, como os homens constroem o conhecimento? A gente poderia perguntar como que a lógica, né, o pensamento lógico passa do nível elementar para o nível superior. Como é sinônimo, como o pensamento lógico passa do nível elementar para o nível superior. Como que isso acontece? Ou, aquela primeira pergunta que eu fiz, como os homens constroem o conhecimento? Né? Então, uma coisa importante, onde que está a gênese do conhecimento? Está no próprio sujeito, na sua interação com o objeto. Vamos voltar aqui para mim. Eu tenho que entender o seguinte, onde está a gênese do conhecimento? Aliás, eu falei que ia mostrar o conceito de equilibração, mas ainda não mostrei, né? Onde está a gênese, vamos chegar lá daqui a pouco, do conhecimento. Então a gênese do conhecimento está no sujeito. Só que apenas no sujeito, de forma inata? Não, no sujeito em interação com o objeto. O que nós temos que entender aqui que é importante e que vai representar
a superação das ideias behavioristas comportamentalistas é que o indivíduo constrói o conhecimento internamente, a partir das suas estruturas internas. E o conhecimento não vem pronto do meio externo, como compreendiam os comportamentalistas, os behavioristas, tá bom? Então, esse é um ponto importante. O conhecimento, ele não é inato e ele nem é externo ao organismo. O conhecimento, a gênese dele está no sujeito, dentro de nós, porém, na relação que nós temos com os objetos, com o meio físico, com o meio social. Vamos complementar isso aí, tem mais um slide aqui. Depois as outras aulas não terão tantos, tá? É que Piaget tem que ser bem fundamentado. Ó. Quer dizer, o desenvolvimento da filogenia humana se dá através de um mecanismo autorregulatório que tem como base um kit de condições biológicas inatas, que é, por exemplo, a capacidade de pensar do homem, só que essa capacidade de pensar por si só não se desenvolve, ela é ativada pela ação e interação do organismo com o meio ambiente físico e social. Tanto a experiência sensorial quanto o raciocínio. Experiência sensorial, gente, é a capacidade de reconhecer pelo tato, de se movimentar, dos reflexos, o olhar, tá? Quanto o raciocínio são fundantes do processo de constituição da inteligência ou do pensamento lógico do homem. O que ele quer dizer? Desde criança, aqueles primeiros gestos que a criança faz, que são totalmente reflexivos, de natureza reflexiva, são reflexos, ali a criança, a partir daqueles gestos, porque são gestos que têm uma certa relação com o meio, desde aquele momento já está havendo uma estruturação psíquica no indivíduo, ok? Então, a elaboração do pensamento lógico vai depender do quê? De um processo interno de reflexão. É a conclusão que nós temos aqui, que é uma observação muito importante e representa um fundamento do pensamento piagetiano, ok? A elaboração do pensamento lógico, vamos colocar aí, ó, a elaboração do pensamento, vejam, lógico, demanda processo, vejam, processo, que é um processo interno de reflexão. Ou seja, o conhecimento vem pronto do meio externo, ou o indivíduo precisa refletir, pensar, precisa utilizar suas estruturas internas para conhecer, precisa utilizar suas estruturas internas para conhecer. E aí nós vamos entender que embora o processo de desenvolvimento, que é o processo de equilibração, né, que tem o processo de equilibração como a base, embora ele seja igual para todos, cada pessoa tem uma forma de compreender, de assimilar, de entender a realidade, de aprender. Então o conhecimento ele não é produzido externamente, trazido para o indivíduo e todos aprendem da mesma forma. Não é assim que funciona. Então, o que explica o processo de desenvolvimento do homem é a equilibração. Então, essa equilibração aqui, ó, explica o processo. Vamos colocar aqui em vermelhinho aqui, ó. Explica o processo de desenvolvimento humano. Diante de problemas, diante da necessidade de se conhecer algo, eu vou utilizar minhas estruturas internas e vou tentar desenvolvê-las para me equilibrar, para tentar, vamos dizer assim, me adaptar a determinada situação nova, né? Alguns elementos importantes que estão dentro desse processo, vamos ver comigo aqui. Alguns elementos importantes. Então, são elementos básicos para o desenvolvimento humano. Os fatores invariantes e os fatores variantes.
ok? Então, esses fatores são elementos básicos para o desenvolvimento humano. Então, vejam lá, fatores invariantes. Piaget postula que, ao nascer, o indivíduo recebe como herança uma série de estruturas biológicas, sensoriais e neurológicas. Por exemplo, essas estruturas sensoriais e neurológicas, na biologia, elas são explicadas lá pelas sinapses. São as nossas correntes neurais, que quando bem combinadas, vão dando ao indivíduo a capacidade cerebral. Daqui a pouco eu explico melhor isso, que permanecem constantes ao longo da sua vida. São essas estruturas biológicas do nosso corpo, que irão predispor o surgimento de certas estruturas mentais. Em vista disso, na linha piagetiana, considera-se que o indivíduo carrega consigo duas marcas inatas, que são a tendência natural à organização e à adaptação. Então, se adaptar ao meio, compreender o meio, ou tentar compreender, é uma tendência natural do indivíduo, tá? E que é proporcionada por esses fatores invariantes. Significando entender, portanto, que em última instância o motor do comportamento do homem é inerente ao ser. Ou seja, o motor do comportamento é inerente àquela bagagem que nós carregamos. Que é justamente, vejam que os behavioristas, os comportamentalistas, eles param aí, nesses fatores invariantes. Eles não trazem depois os fatores variantes como dependentes também do processo de conhecimento. Deixa eu explicar rapidinho para vocês essa questão que eu falei neurológica. Cada vez que eu me movimento, eu estou mandando uma informação do meu cérebro para a minha mão, não é assim? E isso ocorre a partir desses impulsos neurais, a partir do processo de sinapse. Então, esse movimento é fácil para mim, mas dependendo do movimento que eu quero fazer, às vezes meu cérebro ele não está condicionado para isso. Então eu vou tocar piano. Para tocar piano, você tem um determinado momento, você tem movimentos específicos. Embora eu saiba fazer vários movimentos, na hora de tocar o piano eu não consigo executar, eu preciso aprender aquilo. Aquilo é um conflito, aquilo gera um conflito mental para mim. Eu preciso me adaptar. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que entender, assimilar, me acomodar àquela situação, me adaptar à situação de tocar piano, para que o meu cérebro, então, tenha a capacidade de mandar impulsos para as minhas mãos e eu ter condições de fazer o movimento necessário, ok? Então, conforme nós vamos ganhando habilidades, inclusive do ponto de vista gestual, a gente vai... Isso quer dizer que, para que essa habilidade fosse adquirida, houve um condicionamento do cérebro, houve uma reestruturação mental, tudo bem? Então, são esses fatores invariantes que permitem esse processo de aprendizagem. Se o meu cérebro não tivesse essa característica biológica, eu não conseguiria aprender. Então, nós estamos falando dos fatores invariantes. Vamos voltar lá para a gente falar dos variantes. Então, os fatores variantes são representados pelo conceito de esquema, que constitui a unidade básica de pensamento, e ação estrutural do modelo piagetiano. Então, nós sempre vamos, a partir dos fatores variantes, elaborar esquemas de pensamento para entender alguma coisa, sendo um elemento que se transforma no processo de interação com o meio, visando a adaptação do indivíduo ao real que o circunda. Com isso, a teoria psicogenética deixa à mostra que a inteligência não é herdada. Isso aqui tem que ficar bem claro, tá, gente? Eu não herdei a inteligência de ninguém, mas sim que ela é construída no processo interativo entre o homem e o meio ambiente em que ele estiver inserido. O que eu herdei foi uma capacidade de processar pensamento, tá bom? Que é a minha estrutura biológica que faz parte dos fatores invariantes. Então, o que a inteligência é? Ela é herdada? Ela já vem pronta? Não, ela é construída num processo interativo entre homem e meio ambiente em que ele estiver inserido. Então, acho que ficou claro para nós, não é? O que o organismo sempre vai buscar, então? Ele sempre vai buscar equilíbrio. Ah, Vinícius, mas nem sempre esse equilíbrio é possível de imediato, não é? Realmente, por quê? Porque nós somos muitas vezes atrapalhados
porque ocorrem desajustes proporcionados pelo meio. O meio cria desajustes para nós. E nós precisamos sempre buscar o equilíbrio, sempre buscar formular esquemas mentais para superar esses desajustes, para solucionar problemas. Então, para que isso ocorra, nós vamos sempre buscar o quê? Novas formas de adaptação. Eu aprendo uma coisa que me serve de base para aprender coisas novas. Então, nós sempre buscamos novas formas de adaptação. E as novas formas de adaptação, vamos colocar aqui, ó, novas formas de adaptação. Elas envolvem dois mecanismos, vamos dizer assim, que são indissociáveis, que é o processo de assimilação e o processo de acomodação, ok? Vamos dar uma analisada aqui, ó. O que é a assimilação? Consiste na tentativa do indivíduo em solucionar uma determinada situação a partir da estrutura cognitiva que ele possui naquele momento. Então eu tenho uma estrutura cognitiva para entender uma situação nova. Então eu vou tentar solucionar o problema a partir dessa estrutura cognitiva que eu possuo naquele momento específico. Representa um processo contínuo na medida em que o indivíduo está em constante atividade de interpretação da realidade que o rodeia. Então, toda hora que nós olhamos para alguma coisa, fazemos alguma coisa, nós estamos diante de um processo de assimilação. E, consequentemente, tendo de se adaptar a ela. Como o processo de assimilação representa sempre uma tentativa de integração de aspectos experienciais aos esquemas previamente estruturados, ao entrar em contato com o objeto de conhecimento, o indivíduo busca retirar dele as informações que lhe interessam, deixando outras que não lhe são tão importantes, visando sempre a restabelecer a equilibração do organismo. Só que, junto com o processo de acomodação, de assimilação, há o processo de acomodação, que consiste em quê? Na capacidade de modificação da estrutura mental antiga. Então, o processo de assimilação é o encontro da estrutura antiga com a realidade nova. O processo de acomodação vai ser o que? A modificação dessa estrutura mental antiga para que eu possa, então, conhecer o novo e me adaptar a ele. Quer dizer que a acomodação representa o momento da ação do objeto sobre o sujeito. É quando o objeto me provoca. Tá? Emergindo, portanto, como elemento complementar das interações sujeito-objeto. Em síntese, toda experiência é assimilada a uma estrutura de ideias já existentes, que são os esquemas. Eu me utilizo de esquemas prévios para formular esquemas novos, podendo provocar uma transformação nesses esquemas, ou seja, gerando um processo de acomodação. Então, a transformação no esquema está no processo de acomodação. A utilização do esquema antigo para interpretar o novo, a assimilação. A reestruturação do esquema, a acomodação. Então, quando eu encontro a adaptação, que é o resultado da assimilação e da acomodação, eu estou também diante de um processo de equilibração. Então eu vou, a partir da equilibração, o indivíduo vai construir, vamos dizer, essa palavra é interessante porque a ideia piagetiana nos leva ao construtivismo. Então o indivíduo vai construir uma forma de adaptação à realidade, ou seja, ela vai solucionar o problema que está diante dela, ok? E óbvio, nós sempre estamos aprendendo, então esse processo de equilibração é móvel, é dinâmico. Cuidado com essa ideia de que o processo é estático, tá? Como alguns concursos, algumas questões vêm dizer. Então esse processo é móvel, tudo bem? Esse processo é móvel, é um processo dinâmico. Por quê? Porque nós sempre estamos diante de conflitos cognitivos e nós sempre vamos buscar resolver esses conflitos cognitivos a partir desse processo de equilibração que envolve a assimilação, a acomodação e a adaptação. E um ponto importante é o seguinte: toda experiência que nós vivemos nos leva em graus diferentes à necessidade de assimilar alguma coisa e de se acomodar a ela. Algumas coisas nós assimilamos e nos acomodamos de forma bem fácil, outras já dão mais trabalho.
Acaba sendo um pouco mais difícil, um pouco mais complicado. Então, para nós terminarmos aqui, eu só vou analisar mais um slide rapidinho e a gente já vai deixar um gancho para outra aula. O mundo das ideias, da cognição, é um mundo inferencial, ou seja, de interpretação. Para avançar no desenvolvimento, é preciso que o ambiente promova condições para transformações cognitivas. É necessário que se estabeleça um conflito cognitivo que demande um esforço do indivíduo para superá-lo, a fim de que o equilíbrio do organismo seja restabelecido, e assim sucessivamente. O que isso quer dizer? Quando a gente fala de Piaget, a gente fala de construtivismo. Se eu dou, por exemplo, vamos levar esse exemplo que foi dado para a sala de aula. Se eu dou aquela aula que todo conhecimento já vai pronto para o aluno, ele tem que apenas memorizar. Ele vai adquirir informação. Mas isso não quer dizer que aquela aprendizagem vai levar ao desenvolvimento cognitivo. Por quê? Porque não houve a necessidade de se criar esquemas, não houve conflito. Então, quando a gente fala de uma atividade dentro da escola que seja construtivista, não quer dizer só que eu vou colocar os alunos em círculo, quer dizer que eu vou promover naquele ambiente a experiência, uma experiência que leve os alunos a buscar soluções. Então, eles vão ter que raciocinar, eles vão ter que pesquisar, eles vão ter que entrar em conflito com o novo. E a partir do momento que aprenderem o novo, eles terão a formulação de um novo esquema mental. Então, quer dizer, houve aprendizagem e houve desenvolvimento. Então, nem toda aprendizagem leva ao desenvolvimento psíquico. Nós podemos ter pessoas que às vezes leem coisas, memorizam, mas isso não quer dizer que ele esteja preparado para resolver desafios, para resolver problemas mais complexos. Tudo bem? Então é isso. Próxima aula agora, a gente vai ver quais são os períodos ou etapas do desenvolvimento humano. Até a próxima. Valeu!